Aleluia, Deus é bom, amém? Oh, glória, nós temos que andar sempre vigilantes. A palavra fala que quando nós estamos vigilantes, né, ninguém vai tomar a nossa coroa, amém? É possível que a gente, no meio da jornada, a gente não mantenha a mesma diligência, né? Às vezes a gente vai deixando coisas entrarem no meio da nossa caminhada em Deus, e a gente vai perdendo aquele mesmo esforço que tinha no começo. Mas a palavra diz que nós devemos crescer na graça e devemos crescer no conhecimento. Existe um crescimento, diga comigo, existe um crescimento, amém? A vontade de Deus é que você cresça espiritualmente e que essa tua vida ela seja notória, que as pessoas vejam esse teu avanço, essas tuas conquistas no Senhor, e que as pessoas percebam você em toda boa obra aumentando, amém? Você aumentando em toda boa obra. Pega aí em Mateus capítulo 7, amém? Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, nós vamos ler aqui a partir do 24. Né? Mateus 7, 24, trecho bem conhecido. A irmã Meire está com calor. Está com calor, a irmã. Vamos botar no 16, né? É só tu, viu, irmã, que está no fogo mesmo. Está frio. O bicho sopra nos peitos do cara aqui, não tem condição. Amém? Todo mundo abriu? Amém? Quem achou? Aleluia, acompanha a leitura. A palavra diz assim, né? Todo aquele... Deixa eu abrir aqui para ficar melhor. Todo aquele que ouve as minhas palavras, todo aquele, que eu vou repetir mais uma vez, todo aquele, diz aqui, já não tem acepção de pessoas, amém? Tem de atitude, ou seja, aquele que ouve a palavra com mansidão será bem sucedido, mas aquele que não considera a lei perfeita, como a Bíblia diz, a lei da liberdade, ele não será bem sucedido. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ouvir e praticar, ouvir e praticar, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Ele diz aqui, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força, amém, contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões de que maneira? Maravilhadas da sua doutrina, do seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Qual é a diferença, pastor, para que essas palavras tenham o mesmo efeito na minha vida e eu comece a ser alguém não só que sabe, mas alguém que opera milagres, né? Alguém que se move no poder de Deus? É você se submeter à palavra de Deus. A Maria bem disse aqui, né, que aquela palavra que nós nos submetemos, ela terá efeito sobre nossas vidas. Amém? Então, quando é que eu me submeto à palavra de Deus? Quando eu considero. Quando eu considero a lei de Deus, a Bíblia chama ela também de lei perfeita, né? Chama também de lei da liberdade. E diz que quando você considera, não é só um mero ouvinte, alguém que vem, senta, está no meio, mas na hora que tem a oportunidade de praticar, não pratica, né? Aquilo que sabe da parte de Deus. Os fariseus, eles sabiam de forma técnica, né? O que eu poderia dizer, eles sabem como separar dízimo, né? Do cominho, do hortelã. Isso é difícil, viu, irmão? Você dá dízimo dessas coisas, é você separar folhas, ervas. Ah, imaginou? Não, tem 10 folhas aqui, uma é de Deus. Dá trabalho ou não dá trabalho? Mas eles davam o dízimo dessas coisinhas
Mas o principal preceito da lei de Deus não é uma religião frívola, amém? Mas é o poder de Deus em ti. É o Evangelho. Diga comigo, é o Evangelho. Pessoas às vezes estão aqui e não sabem o que é o Evangelho. Para alguns, talvez o Evangelho seja um folheto que ele receba. Não, aqui é a leitura do Evangelho de hoje. Para alguns, o Evangelho são os 4 livros, né? Que estão aqui, que tem o nome de os 4 Evangelhos, né? Mas o Evangelho é mais do que isso, amém? O Evangelho é a boa notícia da parte de Deus, que nos traz uma esperança, que nos traz uma excelente notícia de dizer que outrora eu estava destinado a desaparecer, a se acabar, e agora não. Agora o meu destino é a glória de Deus. Agora o meu destino é um corpo glorificado igual ao de Jesus. Isso é o Evangelho. O principal conhecimento do Evangelho é a ressurreição de Cristo. Amém? Você sabe tudo sobre a ressurreição de Cristo? Como isso vai se dar? Ressurreição é uma doutrina básica na Bíblia. Não é algo difícil. Porque tem gente que já tem um tempo decorrido de fé, mas nunca estudou sobre isso. Mas por que, pastor, que nunca estudou? Talvez não considerou, talvez ele acha que tem coisas mais urgentes, né, para saber. Mas a Bíblia diz que isso é básico. Isso é básico. Você tem que saber, amado, o que está destinado para você. Qual é o teu futuro? O teu futuro é a perdição, é a danação? Tá, quando tu morrer, tu vai para onde, irmão? Como isso vai se dar? Isso tem a ver com a nossa bendita esperança, com a esperança que nós temos. Isso é o Evangelho. O Evangelho, ele não é baseado... Eu vou talvez aqui sacudir pegar um vespeiro, mas eu não tenho problema com isso não. Mas o Evangelho não se baseia na palavra da cruz, no sentido de um homem ter sido crucificado. Junto com Jesus tinha 2. E muitos outros foram crucificados. A morte de cruz era uma morte designada para homens perversos. Então muitos homens perversos foram crucificados. Não é o fato de Jesus ter sido crucificado. Bota isso na cabeça. Amém? Não é esse fato o fato do Evangelho. O fato do Evangelho é a ressurreição de Cristo. Isso é o fato. Mas é mais precioso. É o que mais deve saltar aos teus olhos quando se fala de Evangelho. Porque muitos morreram. Como eu disse, crucificado, muitos foram. Mas ser crucificado, morto, sepultado e ressuscitar ao 3º dia para nunca mais morrer, isso só tem um. O nome dele é Jesus. Amém? A palavra o chama de primogênito de entre os mortos. Isso é o Evangelho. Se nós pegarmos de forma bem simples aqui as pregações, né, de Pedro, as pregações de Paulo, no livro de Atos, que é uma narração coordenada, né, de fatos, ele vai narrando, também a gente poderia chamar de Lucas 2, né, foi Lucas quem escreveu, ele contando ali as primeiras ações da igreja após a ressurreição de Jesus. O primeiro capítulo ele vai narrar justamente quando Jesus foi recebido nos céus, né? Ele se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis ali. Pessoas estavam ali ouvindo a pregação dele diariamente, após ter sido morto e ter ressuscitado. Ele passou 40 dias ensinando. Paulo fala lá em 1 Coríntios que 500 irmãos ouviram de uma vez só. Amém? Lucas, para quem não sabe, era um médico, um cientista, eu poderia dizer, da época, né? Alguém que estudava, um estudioso, né? Não com o chat GPT do lado, mas aquele estudioso que tinha escrituras, tinha livros, tinha relatos. Então ele sabia inquirir, ele sabia perguntar, ele sabia dizer, cara, isso aqui foi verdade. Lucas conheceu Jesus depois. Lucas não era um deles, amém? Mas o Evangelho segundo Lucas foi bem escrito e narra ali de forma coordenada. Ele foi inquirir Maria, ele foi inquirir todos os discípulos, aqueles que viram. É um fato, amém? É fato que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ponto. Isso é o Evangelho. O que é o poder de Deus? O poder de Deus, mesmo, é a condição de mudar as circunstâncias. Então, é bonito, até romântico, né? Um homem morreu por mim na cruz. Mas a Bíblia fala que ele morreu e ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Isso é tremendo, irmão.
Isso é tremendo. O que ele estava pagando ali não era por ele, o que ele estava representando era o Filho de Deus que estava morto e reviveu. Quem é esses? Esses aqui, ó, que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Não é só o fato dos teus pecados ter sido pagos, amém? Mas é o fato também de hoje você ter sido recriado, ser uma nova criatura, de algo ter sido construído dentro de ti, segundo uma imagem de Deus. A palavra diz que nós fomos feitos idôneos. E às vezes as pessoas não entendem o que é isso. O que é ser idôneo? É ser do mesmo tipo. É ter a mesma capacidade. É ter a mesma natureza. Esse era um motivo que Paulo orava constantemente. Ele diz, olha, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Eu oro, olha, eu escuto a fé de vocês e eu peço a Deus que seja dado para vocês, que vocês entendam, que vocês tenham a plena convicção, amém? Ele diz, a plena convicção, de quê, pastor? Ele diz, de um entendimento espiritual, de vocês entenderem quem vocês são em Cristo, de vocês terem esse conhecimento da plena vontade de Deus. E às vezes, amados, infelizmente nós estamos aqui assentados, né? Nós ouvimos a palavra de Deus, mas eu percebo que pessoas nem sempre estão com a intenção correta diante de ouvir a palavra. Eles têm às vezes os seus próprios planos, as suas próprias emergências, e quando eles adentram por essa porta, eles querem ouvir uma palavra que venha tocar nesse lugar, que é um desejo dele mesmo. Mas ninguém que está aqui, amado, nenhum de vocês deve viver para si. Amém? A palavra é clara que Deus... eu vou pegar uma pregação que eu acabei de ler agora. Abra aí comigo rapidinho. Nós vamos ler aí Atos capítulo 14. Eu acabei de ministrar isso. Eu vou ler aqui só um trecho, eu não vou ler tudo. Eu vou fazer uma leitura salteada, melhor. A partir do versículo 8. Amém? A partir do versículo 8. Atos 14, 8. O que você vai ver aqui? Você vai ver uma mensagem do próprio apóstolo Paulo, expondo o evangelho para pessoas que não conheciam o evangelho. Então, eu acho que é um bom parâmetro, amém? Para a gente entender, né? Entender um pouco sobre isso, né? Primeiro, o evangelho, ele é um evangelho que ele é comprovado por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Se a gente voltar um pouquinho aqui no versículo... eu vou ler aqui no versículo 1, mas não precisa abrir. Se quiser já está aberto mesmo, me acompanha. A palavra diz assim, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Ou seja, a fé veio pela pregação e pela palavra que eles estavam ouvindo. Mas os judeus incrédulos, ou seja, aqueles que não creram, né, incitaram e irritaram os anônimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, né, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava, aleluia, Deus confirmava, aleluia, a palavra da sua graça, concedendo que por mão dele se fizesse sinais, prodígios, aleluia. Mas se dividiu o povo das cidades, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Ou seja, o que eu quis dizer aqui para vocês é que o evangelho, ele tem um resultado. Amém? Diga comigo, o evangelho tem resultado. Se você falar de um Jesus que cura, curas vão acontecer. Às vezes as pessoas não entendem, porque todo culto, às vezes a gente bota pessoas para ministrar sobre dízimos e ofertas. É porque a igreja quer mais dinheiro. Não, irmão, é porque se tu não ouvir sobre o assunto, o que Deus diz sobre o assunto, tu não vai ter fé para operar nessa área. E a fé vem pelo ouvir. Você vai ter que ouvir. Ah, mas isso me dá um desconforto. Pois tem algo errado com o teu coração. Tem algo errado. Porque isso não é para gerar desconforto, é para gerar alegria. Meu irmão, você disse assim, Davi, vem cá, Davi. Vem cá, Davi. Te levanta, macho. Eu vou te contar um segredo. Macho, se tu comprar aquele terreno ali, aquele terreno ele vai valorizar 10 vezes em um ano. Tá bom? Beleza, vai.
Acho que dá para entender, né? A palavra de Deus, ela é preciosa. A palavra de Deus vai gerar vida e ela vai dar para vocês o fruto a qual ela se propôs, irmãos. A palavra fala que quem aprende esses segredos espirituais de prosperidade, ele vai prosperar. Não tem como não prosperar. Amém? Se plantar, colhe. De Deus não se zomba. Isso é assim, irmão. Ah, mas eu não quero. Tudo bem, não compra. Eu acabei de dizer para ele um segredo. Tu já imaginou alguém dizer isso para ti? Ei, compra aquele negócio ali, aquele carro ali, que daqui a um ano ele vai valer o triplo. Quem é que não queria fazer um investimento desse? Tu receberia isso com tristeza ou com alegria? Com alegria. Isso é uma dica. É um furo de reportagem. A Bíblia é cheia de furo de reportagem profética para a tua vida. Amém? Para tu prosperar. Agora tu vai ter que se enquadrar. Não tem lógica, pastor. Não tem não, é pela fé. Lógica humana, não. Mas se tu for ver, tem lógica natural. Tem como colher sem plantar, irmão? É simples. Planta, colhe. Planta, colhe. Quem semeia pouco, é versículo bíblico. Pouco também vai. E o pouco aqui, amado, não tem a ver com a quantidade de dinheiro que tu possui, não, viu? O pouco aqui tem à tua disposição dentro do coração, porque aquilo que tu dá te representa. Amém? A alma generosa quebrará. É isso? O que está escrito? Prosperará. Isso aqui é princípio bíblico, é evangelho, irmão. É poder para tu operar, se praticar e ser bem sucedido. O problema é que a gente dá uma de João sem braço. Um dia dá certo. E não vê com diligência. Aí o mundo muda, as coisas vão mudar, porque nós estamos vendo aí muita coisa acontecendo lá fora. Coisas estas, guerras, rumores de guerra, situações, tudo pode mudar muito ligeiro, irmão, lá fora. Amém? A gente vê isso, aí é um vento que vem sobre o mundo. Aí tem pessoas que se apavoram. Por quê? Ora, confia mais na instabilidade das riquezas do que em Deus. Confia em Deus, meu irmão. Confia em Deus. Deus é Deus para parar a guerra também. Deus é Deus para no meio dessa guerra tu prosperar também. Mas para isso tu vai ter que ser o quê? Obediente e diligente da palavra. Amém? Seja diligente da palavra de Deus. Não se preocupe. Não sei porque eu estou falando essas coisas. Eu não ia nem pregar sobre isso, mas pode, né? Não se preocupe, não. Preocupação na Bíblia é falta de confiança em Deus. Vixe. Silêncio violento, né? Por quê, pastor? Era simples. Se eu estou me preocupando é porque eu estou acreditando que eu estou sujeito àquilo. Concorda comigo? Eu estou preocupando, eu não estou nem me ocupando, né? Eu estou me ocupando antecipadamente por uma coisa que não dá para resolver agora. Basta cada dia o seu próprio mal. Quem diz isso? Palavras. Fica com isso. Deixa que no dia vai dar certo. Eu não estou falando para tu não orar antes, para tu não se precaver antes, para tu não plantar antes. Planeja. Você é um homem sábio e inteligente. Em Cristo você sempre será conduzido em triunfo, que é a ampla vitória. Mas para isso tem que obedecer ao Senhor. Obedece ao Senhor. Amém? E ouve as palavras dele e tu vai prosperar. Anota. É isso aí, meu irmão. Anota. Pratica. Seja um operoso praticante, não um mero ouvinte. Aleluia. Ficou claro isso? Diga assim, o evangelho, ele é comprovado por meio de sinais e prodígios. Então, se você ouvir palavra sobre prosperidade e você praticar, você vai prosperar, irmão. Eu não estou dizendo que não tem dificuldade, que não tem um período até as colheitas começarem a vir. Ninguém planta hoje e colhe amanhã, no mínimo 60 dias, né? E o milho, a galera aproveita o milho aí, né? Planta milho. E é interessante que tu pode plantar um caroço, mas um caroço dá pelo menos um pé. Um pé dá pelo menos 2 espigas. Cada espiga tem de 600 a 1.200 caroços. Ou sementes, né? O problema é que quando vem as 2 espigas, o cabo assa as 2 e come tudo. Passa a manteiga e come o bicho todinho. Hã? Olha como é que funciona. Não funciona, meu irmão. Uma parte que chega para ti é para ti, outra parte é para semear. Aprende. Deus dá semente ao que semeia, mas dá pão ao que come. Então tem uma parte que é para tu comer, mas tem uma parte que é para tu plantar.
Então, sempre que chega na tua mão algo, pergunta: Deus, é para plantar ou é para comer? É assim, irmão, é sério. Eu estou falando para você. Amém? Tem muitos momentos que eu percebo as dificuldades vindo, né? Porque vem para mim também, viu? Né? Às vezes o cara pensa que não, o pastor não passa por nada. Passa, irmão, como qualquer pessoa. Amém? Né? Eu conto com, talvez, o conhecimento, o mergulho que eu dei em Deus, eu vou contar com Deus, amém? Com a graça. E às vezes quando vem, que tem momentos assim que eu vou olhando, que a gente percebe, né, no reino espiritual assim, meu irmão, está querendo vir uma estiagem, né? Aí eu pego, aí é que eu sei meu. Eu disse: não, agora eu tenho que plantar. Aí eu vou lá e faço, né? Vou lá, planto. Não vou deixar de fazer o bem, não. A Bíblia diz para não cansar de fazer o bem, porque no tempo devido eu vou ceifar, se não desfalecer. Rapaz, você não sabia desse versículo? É uma vergonha, viu? Como é que pode? Mas quanto tempo eu cito esse versículo aqui? O inimigo já tinha roubado. Meu irmão, na hora que o vento vem, o que é que vai sair de dentro? O saculejo, tu indo de acordo com ele, é? Porque uma coisa que está para cair, como esses dias aí, o irmão aí deu um salto do andaime ali. A primeira coisa que deu foi um balançado no bicho, né? Foi abalado, né? É uma piada aqui, não é uma piada não, foi verídico. Mas quem estava montando o som lá em Tianguá, eu tenho que dizer para os irmãos não ficar voando, né? Eu tenho que contar a cena. Então ele estava com o andaime, aí estavam dois guerreiros em cima e tinha o terceiro ainda escalando. Aí eles tinham acabado de botar e iam afastar um pouco o andaime. Não, tinha que medir a energia, para ver se estava dando certo, para poder ligar a caixa, né? Ninguém sabia. Enfim, aí quando o varão ali pisou, a roda quebrou. Puf! Quando quebrou, mal ela, vai virar! Vai virar aí, o bicho. Aí, meu irmão, tu é doido, é uma fração de segundo, mas o coração do cara falta explodir, porque o cara fica, o que eu faço? Não dá para fazer nada, né? Não dá para fazer nada. O varão guiado ali, foi guiado totalmente pelo Senhor. Ele, quando o bicho que virou, que bateu assim, ele pulou lá de cima. Só a galera antiga vai lembrar do Ninja Sapo. Quem lembra daquele desenho animado do Ninja Sapo? Quem lembra do Ninja Sapo aqui? Tinha o sapo ninja, sei lá. Meu amigo puluzão, guiado. Igual sabe aquela rã que pula assim? Por cima das cadeiras, ó. Prei! Aí quando ele pulou, como o outro estava do outro lado, aí o bicho ficou meio assim, a sorte, porque senão ia cair ainda por cima dos dois. Né? Então foi Deus, assim, o bicho foi guiado. Aí eu fico olhando assim, mas enfim. Antes de virar, balançou. Quando o vento bate, amado, da casa que vai para cair, ela balança. Concorda comigo? Aquele negócio, ixi, tá frouxo. E o que é esse balançado? É tu seguir aquela inclinação, daquela pressão espiritual que está vindo sobre a tua vida. É assim que funciona. Então, a respeito da tua vida, quando esses ventos têm batido em determinadas áreas da tua história, como tu tem reagido? O que tem saído de dentro de ti? Fé, ousadia, confiança em Deus, preocupação, medo, insegurança, murmuração. Vai cair. Tem saído isso, irmão? O que é que tem saído da tua boca? Quais são as palavras que tem saído da tua boca? Uma confiança em Deus? Mas pastor, está dando vontade de chorar. Chora. Mas não abre a boca para falar besteira. Não? Falar em choro, Miguel hoje, guiado pelo Espírito. Rapaz, teve um guerreiro aqui que estava querendo comprar um negócio e o bichinho perdeu o dinheiro dele. Foi uma grande comoção. Né? O cara, pastor, se eu trouxer o dinheiro, o senhor compra para mim o negócio? Compra, traz o dinheiro aí. Aí ele chegou, trouxe o dinheiro, mostrou os meninos, e pegou o dinheiro e botou na mochila, na pochete que ele tinha e foi brincar. Cadê o dinheiro? Meu amigo Caba derrotou. Nem veio para o culto, ou veio? Se abalou. Se abalou, estou falando dele pelo menos para dar um galardão a ele lá, né? O bicho se abalou, disse que foi choro extremo, né? O Miguel estava lavando um prato ali na casa.
Macho, o cara chorando e procurando. Chorando e procurando, né? Tem que pelo menos sair para procurar. Não pode se derrotar e ficar na cama chorando, escondido não, né? Vai procurar chorando mesmo, né? Mas pelo menos tinha que fazer alguma coisa. Mas foi muito bom isso que ele disse, amém? Nós temos que, no momento de adversidade, fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo que não vai doer, não estou dizendo que, eita, cara insensível, é o super poderoso. Não, amado, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando o que é que sai da tua vida no momento de tribulação. Sabia que às vezes esse apurado, esse fogo queima e arde, amém? Isso daí é para, meu irmão, às vezes revela o que tem dentro. Pastor, eu fui encontrado faltoso. Se arrepende. É só se arrepender. Se humilha diante de Deus, pede perdão e se ajeita. Amém? É isso aí que você tem que fazer. Mas aprenda, amado, quando a dificuldade vem, vai querer balançar a tua fé. E a palavra fala sobre um bom combate da fé. Amém? O evangelho é o poder de Deus para a tua salvação. Ou seja, a palavra que tu tem recebido de Deus, as ministrações, as verdades, o pleno conhecimento de Deus é o que vai te salvar. Porque naquele momento tem situações que tudo que tu vai contar é com uma palavra de Deus. A medicina talvez não te dê respostas. Os negócios talvez não deem resposta. Mas a palavra de Deus é a resposta que precisamos, amém? Uma vez que ela está estabelecida, fica firme. Tudo pode se tremer, mas tu não vai se tremer, porque tu está bem firmado na rocha. Amém? Então, enfim, ele está falando aqui do evangelho. Ele diz: em Listra costumavam estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Jamais pudera andar, paralisado desde o nascimento. Tu concorda comigo que não tem medicina que ajeitasse esse negócio? Talvez as pernas já estavam mirradas, irmão, estava só o osso. Ou você não sabe que aquele membro que não é utilizado atrofia? Atrofia. Amém? E ele diz: esse homem ouviu falar, olha comigo, ouviu falar, Paulo, ele ouviu a pregação de Paulo. Que pregação? A mesma pregação que ele falava ousadamente, não com medo, mas aquela pregação de reconhecer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele é o mesmo Paulo que escreveu para Romanos, amém? O que é o evangelho? Ele diz lá: o evangelho é o poder de Deus para a salvação. No começo ele primeiro diz: eu não me envergonho do evangelho. E é interessante que ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque talvez algumas asseverações que você vai fazer, tu vai ter vergonha de fazer. Vão pensar que eu estou doido. Isso não é comum. Como é que eu vou falar eu vou falar para esse pé de pau? Como é que eu vou falar com essa dor de cabeça e aí as coisas vão resolver? Como é que eu vou falar com as finanças e as coisas vão acontecer? Às vezes o cara pensa que é um remédio, que é um comprimido, que é mais fácil, né? É mais fácil às vezes tomar um comprimido e passar ali aquela dor em 5 minutos, 10 minutos, do que passar 40 minutos crendo, né? 1 hora crendo. Concorda comigo? É mais fácil? É mais fácil, irmão. Só que tem um dia que o comprimido não funciona, mas a fé vai funcionar. Tudo é possível ao que crê, amém? Então é muito melhor tu exercitar a fé. Pode ser mais duro? Mas é tu ter a vara. Na hora que precisa, joga e vai pescar, em vez de ficar esperando os outros pescarem e trazerem o peixe. Amém? Então ele tinha que, ele estava sentado, aleijado, ouviu, né, Paulo pregar, fixou os olhos nele, vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz. Paulo disse em alta voz, com ousadia. Alta voz é ousado, amém? Não é? Deixa eu ver aqui se aí está certo, né? Apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Aleluia. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Barnabé, chamado Júpiter, e Paulo, Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões, porque ouvindo os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, e olha que coisa linda, diga comigo, sujeito aos mesmos sentimentos.
Diga comigo, sujeito aos mesmos sentimentos. Ou seja, Elias era um homem sujeito aos teus mesmos sentimentos. Em Tiago, a Bíblia diz que ele orou com instância e fechou o céu. 3 anos não choveu porque ele orou. Não é loucura, não? Como é que fecha o céu, meu irmão? Que história é essa? Isso daí só Deus faz. Mas ele ousadamente orou. Depois, cadê? Olha lá. Não, mano, não estou vendo nada. Estou vendo um tracinho do tamanho da mão de um homem lá longe. Pode dizer que vai chover. Amém? É esse tipo de ousadia que Deus espera de você, que carrega o Evangelho e é um portador da palavra. Diga comigo, eu sou um portador da palavra. Amém? Você é um portador da palavra de Deus. Aleluia! Olha o Evangelho que Paulo pregou. Nós somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Vos anunciamos o Evangelho. E o que é que faz parte do Evangelho? Para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos andassem em seus próprios caminhos, contudo não deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi com muita dificuldade que impediram as multidões de oferecerem-lhe o quê? Sacrifício. Pula 2, 3 capítulos aí para frente, vai para 17. No 17, você vai ver outra pregação de Paulo bem parecida, uma que você escuta aqui quase todo culto, mas é importante. Amém? A partir do 24. Falando para um povo que também não conhecia o Evangelho. No 23, no finalzinho, ele diz: ao Deus desconhecido, pois este que vocês adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo, tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Cara, pega cada trecho desse, cada afirmação dessa, separa e começa a meditar sobre Deus em cima de cada afirmação dessa. Amém? Cada afirmação dessa. Primeiro, o Deus que fez o mundo. O Deus que fez tudo que no mundo existe. O Deus que é o Senhor do céu e da terra. O Deus que não habita em santuário feito por mãos humanas. O Deus que não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. O que ele está dizendo é o seguinte, que Deus, se Ele quiser fazer, Ele faz. Você pode servi-lo com as suas obras, com as suas ações. Você pode servir, mas não é que se tu não fizer não vai ser feito. Deus é quem faz as coisas, amém? Ele não é aleijado, Ele não é uma estátua que tem olho, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, nem som nenhum sai da sua garganta. Pelo contrário, Ele tem olhos e vê, Ele tem boca e fala, Ele tem ouvidos e ouve, e as suas mãos trabalham em favor daqueles que nele esperam. Amém, irmãos? Ô glória! Então faz afirmações dentro de cada área dessa. Ele diz assim, pois esse Deus é quem dá a todos a vida. O Deus que estamos anunciando para vocês é o Deus que deu a todos a respiração. E basta, né, você passar meio minuto aí, né, sem respirar, que no instante tu te apeia. Concorda? A respiração. Como é bom respirar bem, né? É interessante, se a respiração falta, tu não importa o dinheiro, né? Porque ela vem antes. Ele está dizendo, meu irmão, as coisas mais básicas vêm de Deus. Então Deus é quem dá a todos a vida, quem dá a respiração e tudo mais. O que é esse tudo mais? As coisas boas. Junta com a outra pregação. Deus não ficou sem dar testemunho de si. Não é isso? Ele vos cercou de estações frutíferas e de coisas boas, porque o que é bom vem de Deus. A palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo lá do alto, do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra nem mudança de variação. Aleluia. Diga comigo, o Deus
que de um só fez toda a raça humana. Aleluia. O Deus que fez o homem para habitar sobre a face da terra. Esse é o teu Deus. O Deus que fixou os tempos previamente estabelecidos. O Deus que fixou os limites da habitação do homem. Tudo isso são afirmações que você tem que ter clara. Amém? Porque esse é o teu Pai. Aleluia. Né? O Deus que te fez, está aqui no 27, para que você busque a Ele. Para que tudo isso Ele fez? Para você buscar a Deus. E quem busca, acha, quem bate, abre-se-lhe-á, e quem pede, recebe. Aleluia. O Deus que fez o homem para buscá-lo. Aleluia. Aleluia. E Ele diz mais, se bem que Ele não está longe de você. Por quê? Porque nele, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Aleluia. Aleluia. No 29. Sendo, pois, geração de Deus, ou feitos por Deus, não pensemos que a divindade, ou que o nosso Deus é semelhante a ouro, a prata, ou a pedra, ou a madeira. Não importa. Trabalhados, ou seja, não é um pedaço de ouro. Eu pego o ouro, eu vou derreter o ouro e vou dar uma forma que eu acho que Deus tem. Porque Deus para mim é aquilo. Amém? Para que eu faço isso? Porque eu tenho que fazer um Deus que venha me servir. Eu faço um Deus, eu é que moldo Ele, para Ele fazer o que eu quero. Vocês estão comigo? Mas nós vimos, né? Que ninguém vem aqui para servir a si mesmo. A vontade de Deus é que tem que ser conhecida, não a nossa. Nós viemos aqui para buscar a vontade de Deus, não a nossa. Básico de oração. Oração do Pai Nosso, né? Faça-se a tua vontade, não é a minha vontade, é a dele. Então, quem quer ter entendimento espiritual e mergulhar profundamente em Deus, tem que aprender a buscar a vontade de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus em primeiro lugar. A sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas são acréscimos. Deus vai te cercar de bênçãos, coisas boas. Como eu já afirmei aqui, a boa dádiva, o dom perfeito vem dele. Deus não fica sem dar testemunho de si. Se Ele fez isso para quem não conhecia lá fora, o que é que Ele não vai fazer contigo, irmão? A palavra fala que a bondade de Deus é quem me conduz ao arrependimento. Ou seja, é Deus se mostrar como quem Ele é que me atrai. Meu irmão, se Deus viesse com o rabo, chifre e tridente, me levando para o lago de fogo, quem é que quer estar perto dele? Não, meu irmão, estar perto de Deus é diferente, irmão. Ele vai te dar as coisas boas. Deus sabe te dar boa dádiva. Amém? Coisas boas, de fato. Eu não estou falando para suprir aí as tuas vontades, né? Não, mas as tuas necessidades e os desejos do teu coração. Mas as vontades da tua carne, não. Isso aí quem faz é o diabo, não é Deus não. Amém? Aleluia. Então não adianta trabalhar pela a forma de Deus. Meu irmão, Deus não pode ser algo particular teu no sentido de dizer assim, não, esse Jesus que tu está pregando aí não é o meu Jesus. Meu irmão, teu Jesus tem que ser esse aqui, ó. A palavra diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O teu Jesus tem que ser a manifestação da palavra de Deus. Jesus, ele não faz nada contrário à palavra, porque ele não vai negar a si mesmo. Amém? Então, entende isso. Esse Deus não leva em conta os tempos da ignorância, ou seja, quando as pessoas não conheciam a Deus, porém ele notifica a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porque ele estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que ele destinou para isso, né? Ele é quem selecionou ele para aquilo. E acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aleluia. Quem é esse varão? Jesus. Isso é o Evangelho. O que é o Evangelho? Vai ter um dia que esse homem que ressuscitou dentre os mortos, como ele é o primogênito dentre muitos irmãos, amém? Todos nós vamos comparecer diante do tribunal dele. E ele galardoará cada um de vocês segundo o seu próprio padrão. A palavra fala sobre nos apresentarmos diante de Deus aprovados. Então existe uma aprovação. Se tem um aprovado, vai ter um reprovado.
Em 1 Coríntios capítulo 3, a palavra fala sobre um tipo de obra que nós fazemos em nome de Deus sendo provada. E quando é provada, ela tem que permanecer, ela não pode ser abalada. O problema é que tem pessoas no meio da tribulação sendo abalados. Perdem a confiança em Deus. Perdem a visão de Deus. Por quê, pastor? Talvez não estão em Cristo, radicados, enraizados. Amém? Eu não estou dizendo que a pessoa não tem um conhecimento de Deus. Nem estou dizendo que não há lutas difíceis. Mas, amados, para onde iremos? Só Ele tem as palavras. Para onde nós vamos? Voltar para o mundo? Voltar para o Egito, retroceder? Amaldiçoar Deus e morrer, como já disseram. Vai, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre logo. Para onde nós vamos, irmão? Só existe Ele. Amém? A única salvação que nós temos é esse evangelho que nos foi anunciado. Que, se retivermos ele, como foi ministrado, até o fim, seremos salvos. 1 Coríntios capítulo 15, e eu estou encerrando. Tinha muita coisa para falar, mas eu só vou pregar 40 minutos. Já passei do tempo, vou até olhar aqui. Já passei. Como é que pode? Agora que eu olhei aqui, como é que pode, rapaz? Um negócio ligeiro. 1 Coríntios 15. Esse trecho aqui, eu leio ele praticamente umas 5 vezes no ano com vocês. Ou mais. Ele diz: irmão, venho lembrar-vos que o evangelho que vos anunciei, o evangelho que foi ministrado, ou que ele anunciava ousadamente em todo lugar, ele diz, o qual vocês recebestes, e no qual ainda perseveram. Diga comigo, existe uma perseverança. Amém? Aí ele diz, por ele, ou seja, por este evangelho também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenham crido em vão. Amém? E crer em vão é creu por um tempo e depois descreu. Creu por um tempo, mas agora não crê mais, porque se escandalizou. Bem-aventurado o homem que não se escandalizar em mim, disse o Senhor. Amém? Escandalizar é encontrar nele uma ofensa. É se ofender quando tu acha que Jesus deveria ter feito algo que ele não fez. E tem muita gente deixando Jesus por conta disso. Vem, chega aqui com muitos objetivos secretos, né? Não, eu estou vindo porque Jesus... Não, porque eu comecei a servir Jesus, está piorando as coisas. Mas o evangelho nunca te escondeu, que é... Olha o que a palavra diz. Ele diz, olha, se o justo é salvo por meio de muitos sofrimentos e embates, meu irmão, onde vai comparecer o ímpio? A luta, meu irmão, o vento veio para as duas casas. Amém? Mas tu não pode ser abalado. Tu tem que ficar firme. Como eu disse, se tu te abalou e algo veio para fora que não é a palavra de Deus, aquilo ali tem que entrar num processo de mortificação, que é um processo de quando você tira um peixe dentro d'água. O que acontece? Ele começa a se debater. Se tu está se debatendo no meio da luta, tem algo que tem que ser mortificado na tua vida. A melhor solução é encomenda a tua alma para Jesus, se abaixa e chora. Amém? Ora em línguas e diz, arranca, Jesus. Eu não vou cantar a frase da minha preciosa esposa. Eu não tenho a minha vida como preciosa, né? E ela diz isso direto. Ontem mesmo ela disse, não foi? Foi, quase todo dia ela diz. Quando principalmente eu peço ela para fazer um negócio que ela não quer. Maria, você vai fazer o quê? Não tenho minha vida como preciosa. Os maridos aqui já ouviram isso aqui, muitas vezes. Amém. Mas é bom. Aleluia. Amém, irmãos? Muitas coisas você vai ouvir desse jeito que não vai ter vontade. Mas você tem que ter o mesmo sentimento. Porque não importa se é um marido ou se é outra pessoa te pedindo. A palavra diz que é para tu ter máxima consideração com aqueles que te presidem no Senhor. Amém? Então talvez eu te peça coisa que tu vai ter que dizer a mesma coisa da Maria.
E vão me pedir coisas que eu vou ter que dizer a mesma coisa. Não quero não, mas sim, Senhor. Vou fazer. Né? E é com alegria. Amém? Tem que ver com alegria. Não é gemendo, né? Ai, porque fazer gemendo não aproveita, né? A palavra que diz isso. Obedeçais não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Tem que obedecer com alegria. Amém? É simples. Quando você pede um filho, alguém que o cara faz com alegria. E é duro, tu sabe que está custando para ele, mas ele faz com alegria, com a vontade. Poxa, eu vou te ajudar, bora. Mas se o cara faz gemendo, o cara vai, vou só porque eu tenho que me obedecer, eu tenho que obedecer esse bicho mesmo, né? Senão, mas ainda assim é melhor obedecer, nem que seja com raiva, viu? Do que desobedecer. Mas o melhor é obedecer com alegria. Amém, irmãos? Isso é o Evangelho. Você vai ter muitas situações na tua vida que você vai ter que escolher. Eu vou ficar com a palavra, essa luta e esse fogo que está vindo na minha vida, na vida de pessoas. Né? Amado, não tem orgulho não. Amém? Deixa o orgulho de lado e se humilha diante do Todo-Poderoso. Quando você se humilha diante dele, ele vai te salvar. Te humilha diante de Deus, ele é a tua rocha, ele é a tua salvação. Não se envergonha do Senhor. Se tiver que clamar, clama. Eu estava vendo pela manhã eu estava conversando com a irmã. Ela é nova aqui numa igreja assim, não é tão nova, mas enfim. Ela estava comentando que no meio do culto, o Rubens disse: se quiser correr, corre. Foi, Rubens? Tu estava lá, né? Ouvindo a história da irmã. Aí a irmã, meu Deus. E ela estava precisando alugar uma casa e não tinha casa, tinha que sair. E ela já tinha uma casa lá, mas estava dando um problema, né? E viu aquele negócio, corre. Naturalmente, não tem onde morar, problema. Direção espiritual, corre. Ela disse que deu uma carreira e se alegrou. Aí no outro dia estava na casa. O que é isso? É o entendimento da fé, irmão. É diferente do entendimento natural. Amém? Às vezes você vai fazer loucura. Às vezes você vai tomar situações que pessoas não entenderão. Amém? Mas é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você ser obediente ao Senhor do que prosseguir e sofrer uma pena depois e ter que se consertar. Meu irmão, obedece a Deus antes. Isso é o Evangelho. Amém? O Evangelho é o poder de Deus para a tua salvação. O Evangelho é a ressurreição. Amém? Aleluia. Amém, povo? Glória. Vamos ficar de pé.